o ministério de Jesus. Todo o ministério de Jesus começou por essa palavra. Quando começa a falar que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, mostra que nós cristãos, temos que ser conduzidos por Deus. Deus ele irá levar nós em lugares que a gente não quer, mas aonde que Ele vai nos levar, irmãos? É para nos mostrar algo ou para nos preparar algo. E essa palavra eu dividi em vários tópicos, porque é uma palavra bastante ampla, que dá para fazer várias pregações. Então eu separei hoje o que Deus quer mostrar para mim e para vocês. O primeiro, que Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então quando você tiver vontade de fazer algo, que seja na área financeira, na área espiritual, deixa Deus te conduzir, porque quando Ele te conduz, nesse processo de condução, Ele te prepara. Por que Ele te prepara? Porque mais pra frente Ele sabe o que vai acontecer e você não sabe. Então esteja sempre aberto para ouvir a opinião de Deus, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. O segundo tópico: você nunca vai aonde você quer quando você é conduzido pelo Espírito Santo. Jamais Deus vai te permitir você ir em algum lugar que Ele sabe que vai te fazer mal. Então você vai se você quiser. Então esteja sempre guiado pelo Espírito Santo. E eu lendo essa palavra hoje, Deus ele me levou ao deserto. Por que Ele me levou ao deserto? Porque quando eu pego uma palavra, irmãos, eu trago ela para a minha vida. Porque quando você traz algo para a sua vida, você entende melhor como é que funcionou essa palavra. Então o que Jesus me fez ver? Que no deserto tem areia, que no deserto tem sol, que no deserto tem cobras, escorpiões, que no deserto, irmãos, não tem árvores, não tem algo para te proteger. Então quando Jesus se conduziu para o deserto, eu creio que Deus tinha preparado um lugar para Jesus ficar. Porque imagina você ficar no deserto durante o dia naquele sol escaldante, não ter água, não ter o que comer, o que beber. Imagina você ficar no deserto à noite naquele frio, porque fala que no deserto de dia é muito quente, mas de noite é muito frio. Então imagina para Jesus estar lá à noite, durante 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, quando Jesus te levar para algo, para algum lugar, Ele sempre vai te preparar um lugar para você ficar. Então, quando Jesus completou esses 40 dias, o diabo ele sempre vai ver o seu ponto fraco. Qual foi o ponto fraco de Jesus naquele momento? Para o diabo que ele achava? Primeiro, a fome. Mas Jesus ele tinha um processo, ele tinha algo para fazer na terra, ele tinha algo que Deus colocou e falou assim: meu filho, você vai lá na terra dessa maneira. Então, a primeira coisa que o diabo ofereceu para Jesus: comida. Na Bíblia fala que quando o nosso corpo começa a sentir fome, irmãos, começa a dar fraqueza, tontura, nós começamos a delirar por falta de alimentação, por falta de proteínas. Então o diabo ofereceu comida para ele. Aí Jesus, como ele era conhecedor da palavra, ele falou: nem só de pão viverá o homem. Jesus poderia muito bem ter comido pão, mas quando você entende que o processo de Deus lá na frente é melhor, você não se deixa se levar por aquele momento. Porque naquele momento ele poderia saciar a fome dele, mas ele daria uma oportunidade para o diabo falar algo para ele depois: ó, eu te ofereci, você aceitou. Então você aceita algo, irmãos, se você quiser. Você cai se você quiser. Porque Jesus ele estava no jejum e na oração. Então muita gente tem que viver no jejum e na oração, irmãos. Porque se o inimigo te oferecer um prato de arroz, você come se você quiser, irmão. Ele não vai colocar o prato e vai colocar na sua boca, não. Então se você comer, irmãos, é culpa tua, não é culpa de Deus.
Tem coisas que aconteceram no passado, irmãos, que nós estamos pagando agora, não foi culpa de Deus não, irmãos. Deus ele não foi lá e fez você cair não. Você caiu porque tu quis. Então você tem que estar preparado para colher. Você planta para você colher. Então se você está passando por algo hoje, pelo que você fez no passado, seja grato por você está passando. Porque muitos não tiveram o privilégio de passar o que você está passando. Independente da situação que você está passando, eu plantei, então eu vou colher. Então eu tenho que estar preparado para a colheita. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então que possamos, irmãos, estar muito atentos no plantio. Você escolhe plantar, mas você não escolhe o que você quer colher não. Vai colher não. E tem outra passagem também, fala que Jesus sentia fome todos os dias. Então, o que Deus quer falar para nós? Você vai sentir vontade de pecar todos os dias. Todo dia você vai sentir vontade de pecar. Então, irmãos, não confunda pecado com iniquidade. Iniquidade você faz sabendo que é pecado. Pecado, irmão, tem que ser por deslize. Não é por vontade, tem que ser por deslize. Nós temos que estar vigilantes 24 horas. Então, que possamos estar atentos, irmãos, nessa área de vigilância nossa. Jesus, naqueles 40 dias, ele não só aprendeu a jejuar e orar, ele aprendeu a vigiar. O que é vigilância? Conhecer a palavra. Jesus ele conhecia a palavra. Imagina se Jesus não tivesse conhecido a palavra. Então Jesus não vai te levar de qualquer jeito para um lugar que ele quer mudar alguém. Ele vai te preparar. Ele vai te moldar. Ele vai te lapidar. Porque se ele não te lapidar, se ele não te moldar, ele pode te perder, irmãos. Ele pode te perder, ele pode me perder. Então tudo que Deus for fazer na sua vida, irmãos, tem um processo, tem um começo, meio e nunca vai ter fim. O que Deus tem na nossa vida nunca tem fim. Porque o que Deus tem para nós é eterno. Segunda coisa que eu quero falar para você: inverter valores. Como inverter valores nessa palavra? Qual era o valor que Jesus tinha? A obediência. A obediência. Ele tinha um valor dele, o caráter dele foi moldado na obediência a Deus. Tudo que Jesus fazia, irmãos, era por baixo da obediência, por baixo da palavra. Então, quando você for fazer algo para alguém, for fazer algo em algum lugar, independente de lugar, vê se você está fazendo debaixo da obediência de Deus. Porque muitas vezes para você, irmãos, é bom. Aquele pão, aos olhos humanos, era bom porque Jesus estava com fome. Mas aos olhos espirituais não era bom. Porque Jesus estava preparado para comer aquele pão naquele momento. Deus tinha muitas coisas para mostrar para ele. O segundo, fala que o diabo levou Jesus até o monte e falou: lance-te daqui, que Deus vai enviar os seus anjos. Irmãos, olha como é forte essa palavra. Você, o diabo, ele vai te dar essa oportunidade que você pode cair, que Deus pode te levantar. O diabo vai te dar, e você tem a oportunidade para Jesus pular. Porque ele, sem entender, ele usou a palavra. Ele usou a palavra para mostrar que ele podia cair, que os anjos iriam segurar ele. Então, irmãos, nós não podemos usar a oportunidade para fazer algo. É que nem eu falei para vocês, irmãos, se você plantar algo, você vai colher. Jesus poderia muito bem ter pulado, irmãos. Jesus poderia ter pulado, porque ele saberia que Deus ia mandar os anjos para segurar ele. Mas por que ele não pulou? Porque ele só obedece a Deus.
Ele só fazia as coisas que Deus mandava. Ele não se prostrou à oportunidade que o diabo deu para ele. Então, irmãos, que não possamos usar o momento da raiva, o momento da ira, o momento da necessidade, o momento da decepção que nós tivemos com alguma pessoa, o momento da falta de dinheiro, o momento da falta de água, o momento da falta de energia para pecar, irmãos. Não usa, porque Deus, Ele vai prover na sua vida, irmãos. Você entender tanto que Deus, Ele cuida de nós e Ele provê no momento certo. Eu e minha esposa, nós tínhamos problema com esse negócio de água. Irmãos, muitas vezes a gente vê o irmão passando mal e aponta o dedo. Mas por que será que ele fez isso? Irmãos, quando você for querer apontar o dedo para alguém, tenta entender o que passa dentro da casa dele, porque você não sabe o que que ele está passando agora, você não sabe qual é o processo que ele está passando. Muitas vezes é perda familiar, muitas vezes é perda de serviço, ou algo assim, irmãos. Quando você vê alguém passando por algo, tenta ajudar. Se você não puder falar com palavras, ora por ele. Se você não tiver palavras para falar para a pessoa agora no momento, ora por ele. E eu e minha esposa, irmão, nós fizemos campanha, misericórdia. Foi campanha atrás de campanha e nunca vi a resposta. Aí foi uns 2 meses atrás, fez uma campanha da água. Eu falo a verdade para vocês, irmãos, eu sou bem incrédulo. Eu sou, para mim, mas para outras pessoas não. Eu creio que Deus vai fazer algo na vida de alguém, mas para mim eu sou meio, que nem criação, irmão, sou meio fechado. Então eu tenho uma dificuldade em acreditar nas coisas. Aí nós fizemos a campanha, nós levamos a água para casa. Aí a minha falou assim, ó, Deus falou, mas é vontade de noite de jogar água lá. Sente